estamos neste culto solene, no qual nós queremos celebrar a memória do nosso amado Salvador Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição, e o legado que Ele nos tem deixado para podermos ir levar a mensagem da salvação ao mundo inteiro enquanto realizamos este cerimonial. Diz que enquanto fizeste fazer isto, anunciais a minha morte e a minha ressurreição até que eu venha. Então, para breve meditação da palavra de Deus, convido os amados irmãos a abrirmos um texto que nós meditamos na quinta-feira, junto com a diaconisa Guida, e nos abençoou muito. Ela leu apenas os primeiros versículos, 3 a 4 versículos, 7 versículos, mas quero convidar-nos a ler o capítulo todo hoje juntos. Amém? Amém. Então esteja muito atento para poder estar a absorver o que Deus está falando neste capítulo. Amém? Se os irmãos acharem, podem me confortar dizendo amém. Amém. Uau! É que eu estou pensando que todos estavam no culto de estudo na quinta-feira. São João capítulo 15. Afinal não está. Evangelho de João, capítulo 15. Os cultos de oração, os cultos de estudo, deviam ser os cultos mais participados pela igreja, porque é nela onde a igreja está em ação, é onde a igreja se edifica. Geralmente o culto de domingo é um culto de evangelização, mas os crentes, membros em comunhão, todos aqueles que aceitaram o Senhor, têm que dar muita primazia aos cultos de oração e aos cultos de estudo da palavra de Deus. Então fica desequilibrado o crente que não participa nos cultos dentro da semana. Eu sei, vão me dizer, pastor, tu é que não sabe como é que tem sido a minha agenda. Mas se você fizer uma agenda e puder programar isto, seria bom que a igreja pudesse estar em peso nos cultos de oração e nos cultos de estudo bíblico. No culto de estudo bíblico é onde Deus fala para a sua igreja. E quando isso não acontece, somos obrigados a falar coisas do culto de crentes no culto público. Como é hoje, né? Devíamos ter um culto separado só para os membros, mas os nossos tempos e as organizações não nos permitem, então acabamos trazendo este culto tão solene para a plenária na geral. Mas, de que todo aquele que crê já faz parte deste corpo de Cristo, então vamos aproveitar o pouco tempo que temos. Leamos a palavra de Deus. João capítulo 15, versículos 1 a 27. Diz como? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este:
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teria o pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do meu Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Amém. Vamos repetir o versículo 16? Diz que não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vos lhe conceda. Aleluia. Os amados podem tomar assento. É muito maravilhoso estudar o livro de João. João é um dos apóstolos de Jesus, que esteve sempre ao lado de Jesus. É um dos três que sempre esteve presente em diversas ocasiões e em diversas missões que Jesus. Ou era na montanha, estava com Jesus. Estava onde? Estava com Jesus. E a dado momento foi apelidado o discípulo amado. Tomara que cada um de nós pudesse chegar a este estágio de ser chamado discípulo amado. Queremos que cada um de nós seja um discípulo amado de Jesus. E Jesus estava falando aqui, o Evangelho de João, ele vem para poder trazer uma resposta de uma crise dos tempos que eles estavam a viver. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, muitos escreveram acerca de Jesus. Mateus já tinha escrito, Marcos já tinha escrito, Lucas já tinha escrito acerca do Evangelho de Jesus, mas de repente começaram a surgir correntes que vinham a inviabilizar ou tirar descrédito da divindade de Jesus. E João levanta-se para poder trazer a resposta de que, olha, o que vos digo acerca de Jesus é este. E ele aplica os primeiros versículos, os primeiros capítulos de 1 a 12, para poder dizer o que Jesus é e o que ele fez para fazer com que os homens olhem na pessoa de Jesus como o centro das atenções. Mas a partir do versículo 13 até o último capítulo, ele começa a descrever como é que o crente
a relação de Cristo, aquele que já está descrito, como é que o crente se encaixa em Cristo? Quem é o crente na pessoa de Jesus? Quem é o crente na união com Cristo Jesus? E nesta abordagem, ele começa a dizer que eu sou a videira verdadeira, a explicar ele próprio. Mas ele logo dá este relacionamento conosco, diz que meu pai é o lavrador, diz que e vocês são a vara, que em mim estou com expectativas, que toda vara que está em mim produza muito fruto. Aleluia. E na ministração da nossa irmã, a diaconisa Guida, ela, analisando os primeiros versículos, ela diz que, olha, este versículo nos faz transmitir a sensação, o que nós podemos, o que Deus nos dá, a vantagem de nós estarmos em Cristo, estarmos com Ele. Diz que podemos compreender que temos alguém que cuida de nós. Os israelitas conheciam muito bem o que era uma vinha. Todos os israelitas talvez tivessem uma vinha em sua casa. E como eles amavam e cuidavam da vinha. Então está a dizer que vós, afinal de contas, tem um lavrador, temos meu pai que cuida de vocês, tanto quanto mais vocês cuidam da vinha. E então nela percebemos que nós temos cuidados de Deus. E percebemos que o Senhor nos fala a sua palavra para nos trazer a limpeza, para poder garantir a nossa purificação, tal qual bom judeu, o israelita cuidava da sua vinha e limpava e cuidava. E diz que quando estamos nele, produzimos frutos. E neste versículo vem aqui um desafio. Diz que, olha, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Para poder nos mostrar que, afinal de contas, o estarmos em Cristo Jesus, o estarmos na casa do Senhor, o estarmos em Deus, o estarmos em Jesus, isto interessa não só você, mas mais interessa ao Senhor. Diz que foi eu que escolhi vocês. Aleluia! Então, para que você tenha esta compreensão e esta firmeza de que, afinal de contas, estou num lugar onde eu sou desejado. Deus te deseja muito na união com Ele. Ele te deseja muito na sua presença. Você é um querido, você é um desejado, você é um escolhido de Deus para fazer parte dEle. Mas Ele quer que você faça parte dEle. Deus tem um escopo, tem uma expectativa do que espera para vocês. Ele diz que aqui não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Ele nos escolheu e nos vocacionou, nos selecionou, nos tornou especiais. Ele nos chamou e nos direcionou. Ele nos chamou e tem uma missão. Ele nos chamou e nos torna, diz que você tem um objetivo. Eu te chamei, te escolhi e com um objetivo. E ele diz mais, com que eu vos escolhi e vos nomeei. Para que Ele nos chamou? Para que Ele nos escolheu? Para que Ele nos vocacionou? Por que Ele nos nomeou? Diz que para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia! Deus, nosso amado Salvador, está com expectativas de ver frutos em nossas vidas. Ele nos chamou com o objetivo de darmos fruto. Ele provoca a nossa compreensão, a nossa percepção, a nossa mente para dizer que, olha, você foi chamado para muito. Você foi chamado não para pouco. Você foi chamado para dar muito fruto. E mais adiante, ele diz que para que deixe muito, para que deixe fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, eu vos conceda. Então, amados irmãos, estamos com Deus com disposição, com predisposição de ouvir as nossas petições, de ouvir o nosso clamor, de ouvir os nossos pedidos. Mas em tudo isto, você precisa estar dentro do escopo, dentro do parâmetro, dentro do desenho, dentro da predestinação, dentro da preconcepção que Ele tem para conosco. Diz que há uma preconcepção para a nossa vida. As organizações que existem, todas elas têm uma visão, têm uma missão e têm
objetivos. Então, meu querido irmão, é que Deus diz que você quer que você compreenda que eu tenho uma visão com a sua vida. Eu tenho uma visão com a minha igreja. Eu tenho uma perspectiva, uma visão global. Mas com esta visão, escolhi você para preencher certas áreas desta visão, desta missão. E eu quero que você preencha a sua missão, desempenhe a sua função com perfeição, preencha cabalmente. Desempenhe a sua função nesta grande missão que eu tenho dado à Santa Igreja do Senhor. Eu disse que quando nós estamos a falar da vinha, a vinha tanto representa uma árvore, mas também pode representar o pomar, uma chama toda pode chamar uma vinha. Então, quando Deus trata conosco com a expectativa de cada um de nós produza frutos e frutos que permaneçam para a vida eterna, e cada um de nós preencha os objetivos pelos quais ele foi chamado e foi escolhido. Então você precisa de pedir ao Senhor: Deus, eu preciso compreender o meu propósito nesta vinha. Eu preciso compreender o teu propósito nesta missão que o Senhor nos chamou, neste chamado, nesta escolha. Eu preciso compreender a tua vontade. Eu preciso de conhecer o propósito da minha vida. Meus amados, viver sem propósito é muito mal. Viver sem propósito é como um barco que anda à deriva no alto mar. Então, é preciso clamarmos ao Senhor para conhecermos o nosso propósito no Senhor. Alguém cantava isso, né? Eu não nasci por nascer. O arquiteto me fez para ser feliz e também para poder fazer uma coisa específica. Diz que eu fui abençoado e abençoado eu posso abençoar. Aonde eu estender a minha mão, certamente a bênção do Senhor ali estará. Você foi feito para ser uma bênção no reino do Senhor. Você foi feito para ser uma bênção na seara e na vinha do Senhor. Então compreenda o teu propósito e preencha este propósito neste reino. Diz que eu vos chamei, vos escolhi e vos nomeei para poder darem fruto e o vosso fruto permaneça. E aliás disso, e depois disso, estou já aberto, a fim de que tudo quanto perdirdes, meu Pai vos conceda. Aleluia. Aleluia. Deus abre os braços e fica à espera. O que é que você vai pedir a mim? Eu estou disposto a te dar, contando que você esteja em mim, contando que você esteja no propósito, contando que você esteja no teu lugar, contando que você esteja a desempenhar a tua função. Eu estou aberto para poder responder às tuas orações, para que tudo quanto me pedirdes, eu possa vos conceder. Aleluia. Em outro lugar, ele diz que pede-me e eu te darei as nações. Outra vez diz: abre a tua boca e eu te encherei. Clama a mim e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Deus quer nos revelar coisas cada dia mais. Eu disse no princípio, quando Deus fala essas palavras, Ele quer provocar a nossa vida para podermos abrir os nossos olhos, a nossa mente, para perceber o que é que o Senhor quer para nós. Deus é Deus de visões. É Deus que nos mostra coisas para podermos dizer que o teu limite não é este pequenino, é um limite amplo. A José, Deus lhe provocou, lhe mostrando sonhos, vendo os seus irmãos se inclinando sobre ele, seu pai se inclinando sobre ele, e Deus foi lhe mostrando mais coisas. E o pai, que entendia sobre visões, disse: meu filho, essas visões que você tem, significa que você vai ser muito exaltado. E a seu tempo ele foi exaltado. Mas José passou por vários momentos, mas ele se manteve focado. Deus tem um propósito na minha vida. Eu não vou deixar que o ódio dos irmãos me possa fazer perder a minha direção. Não vou deixar que o ódio dos malfeitores possa me desviar da minha visão. Eu não vou deixar que o ódio da minha senhora, do meu patrão, por fato de me colocarem na cadeia, eu não vou deixar o meu foco, porque eu sei em que tenho crido. O Senhor tem um propósito na minha vida. Eu sei que há uma razão. Eu sei que há um fim glorioso na minha vida. Até do momento que ele deu o recado ao copeiro, disse: olha, quando tu chegares ao rei, por favor, mencione o meu nome, porque a sua mente estava ativada a saber que ele foi chamado para grandes coisas. Então, meu amado irmão, você precisa de ativar a tua mente para perceber o que Deus quer fazer contigo, o que quer Deus fazer na tua vida. Mas comece a produzir frutos e esses frutos possam permanecer. Diz que pelos seus frutos os
os conhecereis. Nós não temos como conhecer as pessoas a não ser pelos seus frutos. A árvore não é conhecida pelos seus frutos. A laranja é porque ela está laranja. A mangueira porque ela tem mangueira. Então, amado irmão, consagre a sua vida para que os seus frutos sejam notórios, para podermos nós descobrir que tipo de árvore você é, para percebermos o que Deus está desejando contigo, porque a missão é grande. Orai pelo dono da seara para que envie mais ceifeiros para a seara, que a seara é grande, é verdade, é muito grande. Orai pelo dono da seara para que envie mais ceifeiros. O Senhor está contando contigo. O Senhor está contando com a tua presença, com a tua vida, para preencher os objetivos pela qual você foi chamado. Aleluia. Amém. Eu disse e costumo dizer que a casa do Senhor ela é preenchida com duas colunas. A coluna de Jaquim e a coluna chamada Boaz. A coluna Jaquim, ela representa o poder eclesiástico, o poder espiritual. Mas o poder, a coluna Boaz, ela representa o poder econômico, o poder financeiro. E esta casa, ela só avança assim associada ao poder espiritual e ao poder econômico. Então peça ao Senhor, em que coluna é que você fica? Em que coluna é que você deve preencher? Alguns até se desdobram no poder espiritual e no poder econômico. Mas é preciso que você compreenda o propósito pelo qual Deus está te chamando. Aleluia! Deus está com expectativa a fim de que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Se Deus te chamou para um ministério, entregue a sua vida, abunde neste ministério, abunde e faça frutificar. Quero ver frutos. Jesus outra vez amaldiçoou uma figueira, foi para encontrar fruto e não encontrou. Quantas vezes, às vezes, Deus procura um fruto em nossas vidas. Vem na nossa árvore para poder encontrar o fruto que ele desejava, não encontra. Mas diz que eu vos nomeei para fim de que possamos produzir fruto e o vosso fruto permaneça. Meu amado, produza o fruto que Deus está esperando na tua vida. Ore, clame ao Senhor para que dê os seus frutos. Se Deus tem chamado para o ministério de Boaz, trabalhe com afinco, com determinação, peça visão, a graça de Deus, amplie o seu negócio, amplie a sua visão, seja empreendedor, ganhe recursos, bastante dinheiro para poder sustentar a tua vida e o ministério de Deus que tanto precisa das rendas para poder progredir o Evangelho. O Evangelho é muito caro para ser realizado, mas não é para isto que Deus nos diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Mas diz que quando Ele nos chamou e fomos salvos pela graça, diz que Ele nos coloca no cariz das boas obras, para produzirmos o fruto que Deus está esperando. Então dê os seus frutos. Se Deus te abençoar, abençoe a sua família, abençoe a Santa Igreja do Senhor. Traga os seus dízimos para a casa de Deus. Traga as suas ofertas para a obra de Deus. Traga os seus, dedique a sua, consagre as suas finanças, que sirva ao Senhor com toda a fazenda da tua casa, porque esses são frutos que Deus está esperando. Em 3 de João, o versículo diz que, amado, 3 de João, versículo 2, diz chamado, desejo que te vá bem e sejas próspero em tudo, e que seja próspero em tudo, assim como vai prosperar a sua alma. Aplique a sua alma na presença do Senhor para produzir fruto e esse fruto permaneça. E quando a tua alma engordada estiver, quando ela abrir boca diante de Deus, diz que então tudo quanto me pedirdes, eu vos darei. Aleluia. Então, amado irmão, apresente o seu fruto na presença do Senhor. Apresente o que está saindo da sua vida. Ele te semeou. Cada um de nós é uma semente e esta semente precisa de brotar e dar fruto, e fruto que permaneça para a vida eterna. Amém. Amados, dissemos nós, Jesus nesta ministração tomou o exemplo de uma figueira para representar a sua vida. E diante de nós estão dois frutos da terra. Jesus Cristo dizia que eu sou filho do homem, porque eu nasci nesta terra, cresci nesta terra, para poder tornar-me Senhor, para poder tornar-me autoridade aqui na terra. E esta mesma autoridade eu dou a vocês, para poderem dar frutos. E então Jesus foi a semente que foi plantada na terra e se tornou humano conosco, e diz que para poder nos de novo devolver a autoridade e o poder que Deus nos tinha dado no princípio. Então Jesus diz que é preciso que eu dê esta minha vida para poder vocês receber a vida que vocês tinham perdido.
Um dia o diabo nos arrancou a autoridade e o domínio sobre a face da terra, mas Jesus Cristo veio, entregou a sua vida e tornou-se e foi plantado na terra e dela brotou e diz que agora vocês precisam de tomar deste meu corpo, do qual eu entreguei para poder remir as vossas vidas, para poder vos resgatar, para tornar-vos conectar a esta videira. Diz que eu sou esta videira plantada na terra. Vocês precisam de estar conectadas a mim. A vara que estando em mim não der fruto, eu vou cortar. Então, meus amados irmãos, nós precisamos de estar conectados com Jesus para podermos dar muito fruto. Muito fruto. E Jesus diz que precisam de se lembrar deste mistério da transfusão da vossa vida em minha vida, desse enxerto que eu faço da vossa vida, desses vossos ramos para estarem enxertados em mim, para poderem dar fruto em mim. Precisam, estando em mim, produzir frutos que permaneçam para a vida eterna. E outra vez Jesus, celebrando a ceia do Senhor, tomando o pão e o vinho, diz que este é o meu corpo que é partido por vocês. O meu corpo, que é fruto da terra, pão, fruto da terra, eu entrego a vocês para vocês tomarem dele, partir dele, para se lembrarem de mim. Todas as vezes que vocês se reunirem, comendo este pão, vocês se lembrem dos sacrifícios, dos esforços, da abnegação, da entrega abnegada que eu fiz para conquistar a vossa salvação. Então vocês também se esforcem para manter esta salvação que eu conquistei à custa de muito esforço. Eu sofri, não porque eu era merecedor, mas vocês agora recebam o que vocês não mereciam, esforçam-se por se manterem unidos a mim. Aleluia. Diz que não comer da minha carne, este não será digno de mim. Quem não beber do meu sangue, este também não é digno de mim. Então precisamos de participar das aflições de Cristo Jesus. Precisamos de participar dos sacrifícios de Jesus. Algumas pessoas, de forma direta ou indireta, o apóstolo Paulo dizia, eu cumpro o resto das aflições de Cristo em meu próprio corpo. Aleluia. Resto das aflições que precisamos de cumprir em nossos próprios corpos para preencher o propósito pelo qual Deus nos tem chamado. Talvez Deus está te pedindo para dar mais uma milha à procura de almas. Deus está te pedindo para poder oferecer alguma coisa mais para fazer com que a obra de Deus avance. É um sacrifício, é um trabalho a mais. Deus está procurando e está te chamando para consagrar a tua vida em oração e jejum um pouco mais do que antes. Mas você diz que eu entrego minha vida e cumpro o resto das aflições de Cristo para poder cumprir com o propósito pelo qual Deus me chamou. Aleluia. Amém. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, preencha os propósitos pelos quais Deus te tem chamado nesta grande seara. No nome do Senhor Jesus. Peça um corinho para poder... Vamos nos colocar em pé para podermos consagrar os elementos ao Senhor. Conforme eu dizia, temos aqui pão, fruto da terra crescida, brotou, cresceu, ela foi ceifada, foi ela triturada e até se tornou uma farinha e amassou-se, colocou-se no forno e se tornou pão. E diz que este pão que passou por todos esses sofrimentos, processos de transformação, representa o meu corpo. A tua vida precisa de passar por um processo de transformação. Como Jesus Cristo passou nos processos de transformação, deixe que a sua vida seja transformada, seja moldada, seja amassada e seja colocada no forno para que amadureça e torne-se um pão comestível, um pão apreciável, um pão disponível para poder ser útil à sociedade. A tua vida precisa ser útil. Aleluia! Precisa ser útil no reino, útil na sociedade, útil nesta igreja, útil na vida desta nação. Então consagremos nossas vidas. Diz que do fruto da uva, ela é maravilhosa, mas ela passa por processos até chegar a ser líquido. Então Jesus Cristo, Ele mesmo entregou sua vida para ser amassado, para ser espunhado, para ser espremido, e o seu sangue derramado. Diz que este, quando vocês estiverem a tomar, representa meu sangue, que foi espremido, gota a gota, saindo entre os espinhais da coroa de espinho, entre a lança transpassada. Tudo isso que eu estava a fazer para poder conquistar a vossa salvação e a vossa vida, para perdoar as vossas iniquidades, para eu levar o castigo que vocês deveriam receber, mas eu o levei para inocentar vocês, para libertar vocês de passar por tais sacrifícios, mas tão somente estejam em mim. E
produzam frutos e frutos que permaneçam para a vida eterna. Aleluia. Oremos. Prepare o seu coração quando nós nos apresentarmos para comer. Então veja e possa se preparar. Se você notar e perceber que em algum momento ofendeu um irmão, ofendeu alguém, peça perdão a Deus. Se você tem liberdade e possibilidade de poder se consertar com alguém, faça isto para poder tomar do pão e do vinho, para que representam simultaneamente o corpo de Cristo, sangue de Cristo, de forma digna, e isto possa te trazer vida, possa se tornar vitalidade, seja um regadio à sua alma e ao seu espírito. Aleluia. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós lhe damos graças por esta oportunidade que Deus nos dá, o privilégio de podermos estar nesta ceia, meu Pai, para celebrar a Tua morte e a Tua ressurreição, para celebrar, Pai bondoso Senhor da glória, meu Pai, tudo quanto Deus então tem feito por nós, quando entregaste sua vida por nós, meu Salvador. Aceita o sacrifício, aceita a presença de cada homem e cada mulher. Receba, Senhor, a súplica que é levantada diante de Ti, pedindo perdão das suas iniquidades, dos seus pecados. E como disse, Pai bondoso, Deus servo, pois somos homens e humanos, reconhecemos que sempre, Senhor, falhamos diante de Ti. E nesta hora, viemos nos retratar e pedir misericórdia, perdão, Senhor da glória, purificação do Teu povo, como a Tua palavra diz. A Tua palavra nos lava, a Tua palavra nos purifica, a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra nos dá, Pai bondoso, acesso a Ti, nos faz desfrutar do Teu amor. Então, Pai querido, abençoa Teu povo. E o versículo 24 diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, nós estivemos a orar, a dar graças, a pedir bênção sobre os elementos, e então diz que, tendo dado graças, ele tomou o pão e o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Aleluia. Então, diz que tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, e repartiu entre vós. Diz que este é meu corpo que é partido por vós. Jesus padeceu, sofreu muito, ele foi triturado, foi esbofeteado, foi cravado na cruz, foi atravessado pela lança, por lança, por espinhos, por chicotes, mas diz que tudo isto eu fiz. Isaías explica: mas ele tomou sobre si as nossas iniquidades, ele tomou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas diz que tudo isto eu fiz porque você amei, para poder vos salvar, para poder vos libertar do sofrimento e do castigo que vocês eram merecedores. Então agora o que vocês precisam é tomar o pão, partir entre vocês e o comer em memória de mim. Aleluia. Então disse Jesus: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Comamos o pão. Meu Senhor, os nossos dentes machucando este pão, nos recorda, Senhor, das estruturas imprimidas em Ti, meu Pai, pelos soldados carrascos, movidos, Senhor, da glória de sentimentos maliciosos. Ainda que o Senhor estava consciente, estava a levar sobre Ti as nossas iniquidades e os pecados que mereciam um justo castigo, mas o Senhor não cometeu um. Mas o Senhor tomou sobre si os castigos que mereciam a cada um de nós.
desde o mais simples pecador e até o mais grave e pior pecador deste mundo. Tu recebeste todos os castigos em seu próprio corpo. E como diz a tua palavra, nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. Mas um dia, Senhor, tu te alegrarás quando veres uma milícia de homens e mulheres, os quais, Pai bondoso, aceitaram e perceberam porque Deus sofreu, porque Deus entregou sua vida, porque Jesus entregou sua vida para remir as nossas almas. Te agradecemos, Pai querido, e pedimos que, Senhor, esta bênção da salvação e da libertação, Senhor, possa, Senhor, transmitir-te para todos aqueles que estão tomando o pão vivo e aqueles que estão contemplando de longe. Transmita-lhe a graça do perdão, a graça, Senhor, da glória, Senhor, da glória da remissão e também, Senhor, da glória de serem enxertados nesta vinha, por a glorificação do teu nome. Oramos e agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 25. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então tomemos o cálice do Senhor. Convido toda a igreja a se colocar em pé para podermos orar ao Senhor, para pedir a graça e a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Meu eterno Deus e meu Pai, muito obrigado por este dia, Senhor da glória, que nos tem permitido estarmos aqui em Tua presença, participando deste cerimonial, participando, Senhor, da glória da ceia do Senhor, lembrando da Tua morte e da Tua ressurreição, lembrando, Senhor, dos sacrifícios que o Senhor fez por nós, agradecendo, Senhor da glória, a escolha que o Senhor fez a nós, meu Senhor da glória, para sermos filhos no Teu reino. E como, Deus, a Tua palavra aqui nos foi falada, de que o Senhor da glória é a videira e nós somos as varas enxertadas nele, podemos em Ti receber os cuidados de Pai e os cuidados de Cristo. Podemos, Senhor, receber a limpeza, Senhor da glória, pela palavra que nós temos ouvido, Senhor, todos os dias da nossa vida. Em Ti, meu Senhor, nós podemos produzir muitos frutos, meu Pai. Estando em Ti, ó Senhor, as nossas orações são respondidas, meu Pai eterno. Estando em Ti, desfrutamos o amor de Deus, Pai, e assim, Deus eterno, que nos ensina a podermos Te amar cada vez mais. Estando em Ti, Senhor da glória, nos ensina a obedecer, como Tu obedeceste o Pai até a morte, queremos nós também Te obedecer, meu Rei. Queremos, ó Deus, a partir desta oportunidade, receber, Senhor, a amizade, Pai, que o Senhor nos oferece, como Tu disseste. Eu, Pai, não vos chamarei mais, Pai, Deus, servos, mas meus amigos. Queremos, ó Deus da glória, conhecer a nossa posição em Ti, ó Cristo Jesus, que não somos apenas irmãos, mas amigos promovidos pelo Espírito Santo, que habita conosco todos os dias da nossa vida. Queremos em Ti, Senhor da glória, compreender o amor que é iniciado por Ti e não por nós. Nós queremos compreender, queremos corresponder este amor, meu Senhor da glória, e esta escolha que o Senhor fez para nós, quando o Senhor nos escolheu entre milhares, quando o Senhor nos nomeou para a fim de nós podermos sair, para darmos frutos, meu Senhor. Então, meu Pai, nesta hora eu oro para cada um de nós, para poder receber e perceber o propósito, meu Senhor, no qual Deus nos tem chamado nesta grande missão. Pai bondoso, na seara do Senhor, ajude-nos a descobrir o nosso propósito. Queira Deus eterno conceder uma visão a cada um de nós, e nos dar, meu Pai bondoso, Rei da glória, uma missão, Pai bondoso, concreta. Possa nos conceder, meu Senhor, estratégias concretas, estratégias, sejam elas cimeiras ou operacionais, mas também estratégias táticas, para podermos compreender como haveremos de realizar uma missão específica, meu Pai. Oh Senhor, nosso Deus, ajude, meu Pai da glória, a compreendermos, meu Senhor, o que o Senhor tem para conosco e as demandas que o Senhor tem para conosco. Queremos saber preencher perfeitamente a missão. Queremos saber preencher, meu Senhor, os objetivos pelos quais o Senhor nos chamou e nos escolheu e nos nomeou e nos ungiu, meu Pai. Queremos compreender como Jesus dizia que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois Ele me ungiu para poder anunciar e apregoar o ano aceitável do Senhor, a dar liberdade aos cativos e a dar, como nosso Senhor, abertura de olhos aos cegos e ao curar os enfermos e aos oprimidos do diabo.
Sim, Deus, então ajude que a igreja compreenda esta missão que nos é dada de Ti, meu Pai. No precioso nome de Jesus, nós oramos e agradecemos na esperança que o Senhor Deus irá fazer muito mais, além do que nós pedimos, para a glorificação do Teu nome. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, para continuar, meu Pai, enxertado em Ti, a fim de podermos dar frutos e frutos que permaneçam para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a Santa Igreja do Senhor e podemos tomar assento.